Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, trazendo mais uma aula interessante no canal Bolsa Fácil. E hoje eu quero conversar com você, te explicar um assunto importante para você que já está na Bolsa de Valores ou para você que está começando, que é justamente o Trend Following, como que a gente pode identificar as tendências de alta e de baixa, como que funciona, qual que é a interpretação, o psicológico do mercado por trás desses movimentos, e como que você pode operar seguindo aí as tendências, tá certo? Então, vem comigo, preste bastante atenção nessa aula para que você possa entender esse assunto. Bom, pessoal, começando aqui o nosso bate-papo agora, eu trouxe para a gente poder fazer um exercício sobre Trend Following, o gráfico do SP500, que ele ficou bem desenhado aí no gráfico semanal nos últimos anos. Mas antes da gente partir para o gráfico, eu quero rabiscar um pouco aqui a tela para que você possa entender efetivamente os movimentos do mercado. Primeira coisa, uma tendência de baixa, ela se desenvolve com topos e fundos descendentes, ou seja, o mercado, cada momento que o mercado sobe, que ele fica caro, como a gente tem o controle dos vendedores na movimentação dos preços, cada vez que o mercado fica caro é uma oportunidade para você vender caro e comprar barato, sair daqui nos fundos. Por isso que a gente tem essa movimentação de topos e fundos descendentes, que até seria possível a gente traçar as linhas de tendência para você conseguir identificar os movimentos. E na ponta contrária, numa tendência de alta, o que a gente tem? A gente tem a formação de topos e fundos ascendentes, que é aquela ideia de caiu, o investidor pode comprar o preço da ação ali mais barato, vender mais caro, caiu, compra barato, subiu, vende caro, vai fazendo esse operacional. E aí também seria possível a gente ligar os fundos e os topos para desenhar um canal de alta, um canal de baixa. O que acontece, tá? Enquanto a gente vem numa tendência de queda, a gente tem a formação dos fundos e topos de forma descendente. Sempre o fundo seguinte mais baixo que o fundo anterior e sempre o topo seguinte mais baixo que o topo anterior. Até que chega num momento, numa região que a gente chama de suporte, com forte entrada dos compradores, até que chega nesse momento que o mercado ele desce, ele faz um fundo mais baixo, ele sobe, corrige, faz um fundo superior, que é o que a gente chama aqui na tendência de falha de fundo, que o mercado, que a entrada dos vendedores não conseguiu derrubar de novo o mercado, e nós temos então a inversão da tendência quando a gente tem a inversão do pivô, a inversão do rompimento, a perda. A gente teve aqui a falha do fundo, a perda do topo anterior, e a partir disso o mercado começa a se desenvolver numa tendência de alta, com topos e fundos ascendentes. Cada vez que o mercado fica barato, a gente tem a entrada dos compradores e a venda ali mais caro, né? E esse movimento da tendência de alta, ele também se desenvolve até chegar num ponto que chega numa região de resistência, onde há um consenso no mercado que os preços já ficaram muito caros e a gente tem a entrada dos vendedores. E acontece um movimento inverso. A gente tem o topo ali, a correção, o mercado sobe menos, ou seja, o que a gente chama de falha de topo. A entrada dos compradores não conseguiu continuar o movimento de alta para fazer um topo superior. E aí a gente tem a perda do último fundo e o mercado começa a se desenvolver numa tendência de baixa. O que é muito importante? O que é muito importante você desenvolver o seu olhar analítico aí na bolsa para você não ficar invertido no mercado? Se o mercado está caindo, você conseguir identificar se o mercado está caindo, se ele está subindo, como que funciona essa dinâmica dos pontos pivôs aí de topos e fundos, para que você não esteja sempre invertido no mercado. Por exemplo, numa tendência de alta, aqui no gráfico semanal,
no gráfico de uma ação, por exemplo, o que acontece? O mercado ele está subindo, o preço da ação está se valorizando, a bolsa está subindo. Só que o investidor iniciante ele pode pensar que o movimento principal é de alta, mas ele entra invertido. Ele, por exemplo, ele compra ali numa região de topo, o mercado cai, ele perde dinheiro. Ele perdendo dinheiro, ele fica com medo, fica desconfiado, com o seu psicológico abalado, ele acaba saindo da operação justamente na região de fundo, que ou ele teria que comprar o papel ou sustentar a sua venda, porque o mercado provavelmente faria um movimento de alta. E quando ele sai aqui na venda, que ele sai ali no fundo, que ele realiza o prejuízo, o mercado sobe e aí o investidor pensa, né? Bom, foi só eu sair da minha operação que a bolsa voltou a subir. Aí a bolsa realmente sobe. O que ele faz? Ele faz uma nova tentativa de compra aqui no topo. Ele entra de novo invertido, a bolsa cai, ele perde dinheiro de novo. Aí ele fala, não é possível, a bolsa está de perseguição comigo, esse negócio não dá certo, ele sai, ele realiza o prejuízo, a bolsa sobe de novo. E assim, ele, mesmo estando comprado numa tendência de alta, ele vai perdendo dinheiro porque ele está invertido no mercado. Ele está numa região, ele está comprando ao contrário. A gente tem sempre que o mercado caiu, você pensar numa compra para que você possa surfar essa valorização, tá certo? Vamos fazer alguns exercícios agora com o gráfico do SP500, que ele ficou bastante interessante. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um pouco para trás no gráfico semanal. Olha que interessante essa tendência de alta que nós tivemos aqui no SP500 no período pós-pandemia. Como a bolsa, ó, ela subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Tá vendo, ó, o movimento do mercado numa tendência de alta? Subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Aqui, ó, olha essa região que nós tínhamos de fundo. Aqui ela subiu, fez um topo inferior, um topo menor, uma falha de topo que nós chamamos. Daqui ela caiu, ó, perdendo o fundo, depois chegou para fazer um topo aqui nesse mesmo patamar e tivemos a inversão da tendência de alta para a tendência de queda. Quando a gente rabisca, por isso que eu quis primeiro explicar para você aqui, ó, rabiscando no papel para que você entendesse o psicológico, você entendesse o movimento das tendências na bolsa. Quando a gente entende primeiro a movimentação dos preços, aí depois a gente consegue jogar no gráfico para poder entender como que a bolsa, como que ela vem se desenhando, como que ela vem se desenvolvendo, porque o gráfico ele não é tão perfeito assim, ele não é tão preciso, tão milimétrico, é preciso a gente ter uma ideia, né, do conceito para que depois a gente consiga ali aplicar. Nesse momento aqui, nessa tendência de queda do SP500, ó, caiu, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu, corrigiu, até que aqui, ó, fez o fundo, a mínima dos últimos meses, depois subiu, corrigiu, esse fundo aqui, já um fundo acima do fundo anterior, subiu, já fazendo um topo maior, um fundo ascendente, aí o mercado subiu, corrigiu, subiu, aqui, ó, a falha do topo, o mercado caindo. Por isso que é importante a gente conseguir se situar, a gente conseguir se localizar. Como que a gente pode operar? Né? Como que a gente pode operar para ter mais sucesso aí na Bolsa de Valores? Se você já fez o meu curso, se você já me acompanha aqui na internet, você sabe que eu gosto de investir em ações somente na ponta de compra. Eu sempre compro, eu sempre fico de olho numa boa ação, a companhia que apresenta aí bons números. Fico de olho, monitoro essa empresa e quando o preço cai, quando fica barato, é uma oportunidade de eu comprar. Eu só opero na ponta de compra porque eu opero no mercado à vista sem alavancagem. Eu não coloco o stop loss na tela, mas eu faço uma alocação de capital sabendo quanto que eu posso investir naquela companhia, que se caso ela falir, se caso ela cair, ela chegar até o marco zero, ali o percentual máximo que eu posso perder de posição naquela ação. E como que a gente pode associar o trend following a essa estratégia de buy and hold ou eventualmente um position trading na ponta de compra? Numa tendência de alta, como nós tivemos
aqui no caso do SP500, né? Eu gosto de operar no gráfico semanal. O que você pode fazer? Conforme o mercado ele vai subindo, você pode trabalhar o stop, e aí não seria o stop loss, né, mas o stop gain ali de proteção. A cada fundo que o mercado faz, você pode ir arrastando o seu stop de proteção no cenário positivo, porque a gente não sabe quanto que o mercado vai subir dentro dessa estrutura de preços de barato, caro, barato, caro. Porém, vai chegar uma hora que o mercado vai chegar no topo, ele vai falhar o topo, e aí você ajustando o seu stop, ó, no momento que a tendência inverter de alta para baixa, você veio ganhando aqui de baixo, tá? Você veio, cada fundo que o mercado fazia, você protegia, até que houve a saída ali do movimento e você conseguiu pegar, em média, aí, de 70% a 80% do movimento da tendência. Muito difícil você conseguir comprar no fundão e você acertar o topo do mercado, diria que é quase que impossível. Agora, quando você vai seguindo uma tendência nessa dinâmica de topos e fundos e você traz o seu stop de proteção para essas regiões aqui de fundo, você consegue pegar a maior parte do movimento e você consegue protegendo os seus lucros para quando o mercado parar, quando o mercado voltar, você colocar o dinheiro no bolso e esperar uma próxima oportunidade. Outra coisa que a gente pode fazer para operar na ponta de compra, vamos imaginar que a gente vem numa tendência de queda, tá? Como se desenhou aqui, ó, esse momento do SP500, só para a gente ter uma ideia. Como a minha ideia é ficar de olho em boas empresas e esperar para comprar elas baratas, o que a gente pode fazer? Porque às vezes eu também uso esse artifício aqui no meu operacional. Mesmo dentro de uma tendência de queda, eu aproveito o fundo da tendência para fazer as compras eventuais que eu quero naquele papel. Então, eu vou conseguindo alocar, vou conseguindo comprar as ações daquela empresa que eu quero em momentos que ela está mais barato, até que uma hora ocorre a falha do fundo e a gente entra num ciclo de alta, mas eu já vim conseguindo montar um preço médio de compra aproveitando ali os fundos do mercado, tá? Para ficar melhor posicionado para poder surfar a alta depois. E aí, uma vez com a operação andando no positivo, a gente pode ir trazendo o stop loss de proteção para ir protegendo os lucros. Isso daí é uma outra estratégia interessante que você pode fazer. E se caso você quiser também operar, vamos imaginar aqui, uma tendência de queda, aí é um pouco mais difícil, principalmente se você quiser comprar contra uma tendência de queda, é um pouco mais perigoso, porque você eventualmente estaria caçando compras nesses fundos para poder sair ali nos topos, mas você estaria contra o movimento principal do mercado, contra a força, mas é algo que você pode fazer, do mesmo jeito que você, se caso você quiser ir vendendo nessas regiões de topo. Então, ao invés de você surfar a tendência inteira, você vai fazendo ali os pedaços, né? Cada onda da tendência, seja de cima ou de baixo, para cima ou para baixo, você vai surfando ali as ondas da tendência. Isso é um pouco mais difícil, mas também é possível de você fazer, se caso você quiser, tendo uma tendência de alta. Vamos desenhar aqui de novo. Se caso você quiser, comprou em fundo, o mercado subiu um pouco, deixou ali algum candle de rejeição, você pode sair da operação, corrigiu, tenta comprar de novo. Para sair também é possível você ir fazendo isso. Agora, é um pouco mais difícil, tá? É um pouco mais difícil você operar topos e fundos. É mais fácil quando você identifica ali a tendência e você tenta surfar esse movimento aí todo, de pegar a maior parte aí desse movimento de alta ou de baixa. E nesse caso aqui, nessa aula, explicando para você como que eu faço para poder aproveitar os momentos que eventualmente uma ação está mais barata, porque é a minha ideia de investir em boas empresas quando os preços estão descontados. Para fortalecer esse nosso aprendizado, eu deixo para você a indicação desse livro, Trend Following, do Michael Covel, se não me engano. Michael Covel, aqui.
É um livro bastante interessante, que ele vai mais a fundo nesse tema de trend following. Inclusive, no final, tem algumas entrevistas com grandes gestores de fundo, com seguidores de tendência, que é como a gente chama, mostrando o desempenho desses grandes gestores, como eles conseguiram surfar tendências de alta, tendências de baixa na Bolsa de Valores, pegando aí a maior parte desse movimento. Então é uma leitura, é um livro um pouco caro, não é dos livros aí mais baratos, até se você quiser tentar comprar um livro usado, você pode conseguir um preço descontado, mas é um conhecimento de valor, que eu acho que vale a pena sim você estudar para você se aperfeiçoar aí na Bolsa de Valores, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula, peço para você deixar a sua curtida, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos meus vídeos, e se caso você quiser se aprofundar, quiser conhecer a minha estratégia completa, deixo para você o link aqui do Bolsa Fácil, meu curso online, onde eu te explico todo o passo a passo para você investir de maneira eficiente e lucrativa na Bolsa de Valores, montando uma carteira de ações interessante aqui no Brasil e nos Estados Unidos para você poder ganhar em dólar. Vou te ensinar como mexer na plataforma, como abrir a sua conta na corretora, como analisar os gráficos e também os números das ações para que você fique de olho nas melhores empresas e saiba a hora certa de comprá-las com risco ajustado para você não estourar sua conta, tá? Então, Bolsa Fácil, curso online, link para você na descrição desse vídeo. Grande abraço, bons investimentos e até a nossa próxima aula.